1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Eu quero conversar com vocês. 1 de Pedro 3, 8. Hoje a gente vai conversar de maneira muito especial sobre cultivar o amor cristão. Esse é o tema daquilo que a gente quer conversar hoje. Cultivando o amor cristão. E, para tanto, o apóstolo de Jesus, 1 de Pedro, no capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Em algumas versões está amem-se como irmãos. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar? Deus bendito, sua palavra é suficiente por si só, porque se o Espírito aplica, ela transforma, muda, gera vida. E o que nós pedimos, Deus bendito, é que a tua palavra seja aplicada ao coração de cada um de nós, nesse momento. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê a graça de sairmos daqui impactados e confrontados pelo amor que vem do Senhor, para que isso extravase em todas as áreas da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto lido, ele é interessante, porque ele está dentro de um contexto maior, e o contexto maior que este texto está escrito, da carta de 1 de Pedro, como nós conversamos nas últimas semanas, esse texto está dentro de uma área maior de escrita do apóstolo Pedro, quando ele fala que a marca de todos os cristãos é a submissão. Todos os cristãos possuem e devem ter essa característica. Todo cristão é submisso. Por exemplo, o Pedro diz que nós devemos ser submissos às autoridades, que nós devemos ser submissos. Quando ele cita os escravos, Pedro está falando que nós precisamos necessariamente termos autoridade dentro da esfera, às vezes, do nosso trabalho. Termos submissão dentro das nossas casas. Maridos que se submetem às suas mulheres e mulheres que se submetem aos seus maridos. Como nós conversamos nas 2 últimas semanas. Papéis distintos, mas a submissão é a nossa. Por quê? Porque no reino de Jesus, e numa época em que se fala tanto de empoderamento, no reino de Jesus, o rei se esvazia. O rei abre mão. E ele assume o trono do cosmos, o trono do universo, depois que ele vence uma batalha se esvaziando e morrendo até a morte e morte de cruz. Esse é o Rei Jesus. E aqui nessa passagem, parece que o Pedro está terminando um argumento. Por isso ele começa no verso 8 dizendo quanto ao mais. Além disso, ou ele podia dizer para terminar. Para terminar, Pedro vai elencar várias características, várias virtudes que os cristãos necessariamente devem cultivar.
Por isso, nós chamamos a temática de hoje de cultivar amor. Por que amor? Um sentimento? Se eu parasse aqui agora e vocês tivessem uma folha de papel e eu falasse para vocês assim: pessoal, por favor, fechem os olhos por 30 segundos e desenhem a primeira coisa que vem à sua mente quando você fala e pensa na palavra amor. Já fazendo um gesto do que você desenharia. E ainda pintaria de vermelho. Percebe? É algo extremamente sublime, mas que às vezes a gente resume a uma imagem de um coraçãozinho vermelho. E amor não é isso. Amor não é isso. É lógico que a Bíblia diz que Deus é amor. Ok. Mas muito cuidado. Porque a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, usa o mesmo verbo, o verbo ser, para dizer que Deus é um fogo consumidor. O livro de Hebreus, por exemplo, para ninguém falar que era o Deus do Antigo Testamento. É o mesmo. Deus é fogo consumidor. Deus é justo juiz. Deus é fiel, bom. E Deus é amor. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é não colocar uma característica, uma perfeição de Deus acima de outra. Deus é amor assim como Ele é todos os outros atributos. Mas nós não podemos deixar de lado o fato de que quando o nosso Senhor Jesus Cristo é perguntado sobre o que é o amor, Ele diz, na verdade, sobre qual é o resumo da lei. O Senhor Jesus diz, o resumo da primeira tábua é amar a Deus. E o resumo da segunda tábua é amar o próximo. E aí eu vou fazer uma pergunta, vocês já decoraram os 10 mandamentos? Ou ainda não? Ainda não? Nem o Pai Nosso? Também não? Estamos atrasados, né? Mas quando a gente olha a primeira tábua de Moisés, ele vai dizer, olha, eu sou o Senhor teu Deus, não faça para você imagem e semelhança, santificar o dia do Senhor, honrar o nome do Senhor. Quando ele vai para outra tábua, que agora ele vai falar da nossa relação não mais com Deus, mas com o próximo, o Moisés vai dizer para nós, revelado, inspirado pelo Espírito Santo, que é para a gente não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar. Tudo isso, toda essa relação é uma relação de amor. Quando nós cumprimos a lei de Deus, o fazemos porque fomos amados por Ele. Então o que eu quero que vocês percebam é que nós não podemos pegar um tema tão singular e resumir a ele a nada, a um coração. E nós não podemos também pegar algo tão sublime e aí pegar como a gente faz no nosso tempo individualista do século 21. O que é amar para o século 21? O cara vai logo e chuta e ele cita Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis. Então, olha, amar é não julgar ninguém. Não, tem nada a ver com isso. E aí a gente cria uma verdade relativa, dizendo que só há verdade ou não há verdade, ou você tem sua verdade, eu tenho minha verdade, aí vira uma bagunça danada. Não, está todo mundo certo. E o que é amar? Amar é aguentar tudo de todo mundo o tempo todo. Não, isso é bagunça, o nome disso. Isso não tem nada a ver com amor. Por favor, meus irmãos, nada a ver com amor. Mas eu trago para a nossa conversa, pensando num atributo tão sublime de Deus, o maior poeta luso, português, chamado Luís de Camões. Camões tenta traduzir o que é o amor para nós. E Camões diz o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver. Amor é ferida que dói e não se sente. Amor é um contentamento, mesmo estando descontente. Amor é dor que desatina, meio perdido, mas sem doer. Amor é um não querer, mais que bem querer. Amor é um andar solitário entre muita gente. É nunca contentar-se de tão contente. É um cuidar que se ganha
quando se perde. É querer estar preso, mas amor é estar preso por vontade. É servir a quem vence. Amor é servir o vencedor. É ter com quem nos mata. Amor é lealdade. Mas como causar, pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É interessante que Camões começa a dizer que o amor é algo extremamente contracultural. O amor vai contra qualquer coisa que nós imaginamos. Camões vai dizer para nós que o amor não é só uma ferida, mas o amor é algo que nos faz, mesmo descontentes, estarmos contentes. É algo que dói, mas a gente não sente. É muito mais do que querer. É o bem querer. É às vezes andar solitário no meio das pessoas, mas é um contentamento que dá mesmo diante de um descontentamento. É cuidar de qualquer um. É você estar preso, mas você está preso por vontade própria. E não porque te prenderam. É lealdade. E ele termina fazendo essa pergunta: como é que o amor gera amizade? Porque ele é contrário a tudo aquilo que a gente pensa. Ele é contrário a tudo aquilo que a gente faz. É essa a inquietação dele. E quando eu chego no texto bíblico, eu fico mais atordoado ainda. Porque percebam que o Pedro está trabalhando dentro de um contexto de uma igreja num lugar completamente idólatra, que é o Império Romano. O Império Romano é conhecido pela força. Os maridos tinham direito de matar as mulheres, como eu conversei com vocês, porque elas pertenciam a eles. A força do Império Romano era muito conhecida por suas legiões. Ser frágil, ceder, dar, amar, era algo que o Império Romano não conhecia como nós conhecemos. Pelo contrário, cultivar outras virtudes era necessário. Por isso, quando Pedro começa dizendo para que a gente tenha o mesmo pensamento, para que a gente tenha compaixão, isso aqui é diferente. E percebam que compaixão, meus irmãos, é diferente de empatia. No nosso tempo, a gente fala muito de ter empatia. Não que empatia seja ruim, é bom. Mas empatia, como é que eu te explico o que é empatia? Você chegou num pronto-socorro com o seu filho doente, beleza? O que você quer que o médico faça? Cure meu filho, é claro. Mas você já foi maltratado por médico de filho seu? Eu já fui um monte de vezes, né? Infelizmente. O que é empatia? O médico ia olhar para o seu filho e falar bem assim: nossa, como ele está doente, né? Menino, já tive filho doente assim também? Empatia é sentir o mesmo sofrimento que você. Qual é a diferença de empatia para compaixão? Compaixão não é só sentir a mesma dor que você, mas é uma virtude positiva. É alguém que trabalha para que tudo em você mude. Por isso Deus na Bíblia nunca é visto como um Deus empático, mas compassivo. Deus não só sente a mesma coisa que você. Ele sente a sua dor, mas Ele ainda transforma toda a atmosfera e toda a sua vida através de Jesus Cristo. A Bíblia está chamando a gente a cultivar algumas virtudes especiais. Termos o mesmo modo de pensar. Nós sentirmos a mesma dor do outro e fazermos as coisas para que a vida deles mude. Nós temos um amor amigo, amor fraternal. Ele está trabalhando misericórdia, colocar a cardia, o nosso coração, na miséria dos outros e na dificuldade dos outros. Ele está mandando a gente ser humilde num império em que ser o melhor é o que conta. Era só lá no Império Romano, aqui não. Agora, a coisa começa a apertar, meus irmãos, no verso 9, porque ele começa a dizer para que a gente não retribua o mal com o mal. Percebe? E aqui é o seguinte:
Isso acontecia, não sei se acontece com vocês ou se é só comigo, quando alguém especialmente faz alguma coisa contra você, o primeiro sentimento que vem, a primeira vontade que vem, a via de regra é vingança, né? Vamos falar a verdade. É vingança. Quando alguém prejudica a gente, a primeira coisa que vem na cabeça é vingança. Que esse danado se estrepe lá na frente. E a gente ainda faz assim, fez comigo, vai pagar dobrado. E de regra é assim que a gente fala, né? E já vi crente também dizendo assim, rapaz, você não sabe com quem você está mexendo. Você mexeu com o Filho de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ô loucura gospel, macumba gospel, gente. Você mexeu com o Filho de Deus. O Deus dele é mais vingativo do que tudo. Ele não leu a Bíblia, cara. Ele não leu a Bíblia. Ai, ai, não retribuam o mal com o mal, o texto bíblico vai dizer para nós. E ele começa a ir mais. Olha só que loucura, gente. Não retribuam insulto com insulto. Olha aqui. Então, quando você estava atravessando, por exemplo, sei lá, atravessando ali a Expedito Garcia, aí o cara do carro abriu a janela, xingou você porque você quase fez ele bater. Aí o que você fez? Você falou, Deus te abençoe. Não é assim que a gente, via de regra, faz? Deus te guarde. O cara quase te atropelou. Aí ele abre a janela e xinga você. Você fala, ô meu irmão, vai em paz. Deus te abençoe. Nada. Normalmente a gente é bélico. Eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Mas olha a ordem bíblica. Não retribuam insulto com insulto. Ao contrário, percebe? Ele vai dizer, bendigam. O texto está preocupado com pecados de língua. Tanto que ele vai citar o Salmo 35 por isso. É essa nossa capacidade de falarmos besteira demais. De falarmos sem pensar. E aí ele vai dizer assim, ó. Porque foi para isso que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para receber bênção por herança. O que é isso? A herança aqui não é, olha, vamos receber uma terra. Olha qual é a herança, vamos receber um emprego novo. Olha, é a herança dos crentes, o que vamos receber? Nenhum mal chegará à sua tenda. Olha, qual é a herança que vamos receber? Olha, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Para com essa palhaçada. A herança aqui é você ter a liberdade de poder cultivar o caráter de Jesus. Isso é herança do crente. Você consegue cultivar as virtudes do reino, essa é a bênção. A bênção é você estar livre para derramar não vingança, não ódio, não ressentimento, não mágoa, mas é você estar livre com o coração aberto para, independente de qualquer situação, você está pronto para perdoar, para sofrer, para viver com quem quer que seja. Gente, isso é completamente contra a cultura. Isso é completamente contra a cultura. E percebam que ele vai agora chamar o Salmo 35 para nós, para poder afirmar algo muito, 34, algo muito especial. Quem quiser, verso 10, amar a vida e ver dias felizes, percebe, ele está preocupado com esses pecados de língua. Guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz. E aí ele vai terminar dizendo assim, gente, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o Senhor afasta os seus olhos daqueles que praticam a iniquidade. Meus irmãos, há aqui dois direcionamentos, especialmente, há dois princípios aqui, para que a gente possa cultivar essas virtudes cristãs, esse amor cristão. E o primeiro está do verso 8 a 11, e o segundo no verso 12. O primeiro princípio para você cultivar um amor cristão é, por favor, funcione na frequência do reino de Deus. Isso aqui, você precisa guardar isso. Funcione na frequência do reino de Deus. Pastor Rômulo, o que é que você quer dizer com funcionar na frequência do reino de Deus?
Olha muito bem para mim, para o que eu vou falar, porque eu não vou ficar trabalhando palavrinha por palavrinha. Eu peguei blocos e quero trabalhar o princípio do bloco, ok? Então eu não vou ficar trabalhando com paixão, não vou fazer isso. Isso aqui você pode fazer sozinho depois. Mas o que eu quero dizer para você funcionar na frequência do reino? Agostinho de Hipona, um filósofo teólogo da era cristã, do quarto, quinto século da era cristã, Agostinho, quando o Império Romano está se degradando, degringolando, acabando, eles começam a colocar a culpa nos cristãos, porque os cristãos fizeram o império ficar frouxo demais. E os cristãos começam a sofrer muita perseguição lá para o ano 400 depois de Cristo, exatamente porque eles disseram que os cristãos falavam dessas virtudes aqui, de ser amoroso, compassivo, amar as pessoas fraternalmente. Eles começaram a falar que os cristãos eram responsáveis por deixar a sociedade muito frouxa. E Agostinho responde dizendo o seguinte: pessoal, o problema é que existe uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. A cidade dos homens funciona com determinados valores que não são os valores de Deus. E esse é o problema do império. E eu diria, meus irmãos, a mensagem de Agostinho talvez ela seja para nós hoje. Mas por quê, pastor Rômulo? Percebam que no reino de Deus, o rei é diferente do reino que a gente serve nesse tempo. Aí deixa eu trazer o Tim Keller para conversar com a gente, com um livro que você não pode morrer sem ler, chamado Deuses Falsos. O Tim Keller elenca pelo menos 8 deuses que o nosso tempo tem, mas teria mais que eu poderia citar para vocês. Mas eu fui levar as crianças para passear na praia, um dia desse, na Praia da Costa, e quando a gente está na orla da praia, olhamos para o lado esquerdo, 3 andares, luz de LED, o pau quebrando. Era o templo do deus Apolo. Aí você diz, Rômulo, você é doido. Apolo era o deus da força dos gregos. Cara, era uma academia de ginástica que vocês precisavam ver, gente. 3 andares com a luz de LED pocando, meu irmão. Era de dia, aquela luz vinha no olho da gente, você falava, uau, que é isso, cara? Era o templo do deus Apolo do século 21. Porque o que nós não fazemos, meus irmãos, pelo nosso corpo? É uma idolatria sem fim. Mas não é só por isso. O que nós não fazemos, meus irmãos, por dinheiro e status. Um outro deus do nosso tempo. Tudo é dinheiro, gente. No século 21, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Mamon na escritura é uma entidade, porque escraviza a gente de um jeito que a gente às vezes está completamente cego. Mas um dos deuses que o Keller trabalha de uma maneira magistral é o eu, é o ego. Esse talvez seja o pior. Como eu tenho conversado com vocês, meus irmãos, nós não gostamos de ser chamado a atenção. Nós não gostamos de que as pessoas falem contra a gente. Nós não gostamos que as pessoas contrariem a gente em momento nenhum. A gente não gosta disso. Mas o que está por trás desse que eu tenho conversado com vocês do ter razão é sempre o nosso ego. É por isso que a gente faz de tudo para ter like, para as pessoas terem coraçõezinhos para nós. É um tal de querer ser aceito por todo mundo o tempo todo. Porque na verdade, gente boa, o que a gente quer é que as pessoas endeusem a gente. A gente tem essa síndrome de querer ser aceito o tempo todo, o tempo inteiro, querendo agradar gregos e troianos o tempo todo. Uma carência afetiva, uma carência emocional, fora de série. Por quê? Porque é ego. É ego. É a gente querendo aparecer. Sempre está, enfim. Vocês já viram... Os mais novos que estão ligados nisso, vocês já pararam, por exemplo, vocês já viram pessoas tristes em timeline de Facebook e Instagram? Gente, não tem. E aqui é interessante, porque o ego é tão complicado, eu estava conversando isso com o pessoal pela manhã,
Uma coisa que mais tem me assustado no nosso tempo é o ego da humildade. Vocês já viram como é muito bacana as pessoas falarem assim: não, eu erro mesmo, eu falho mesmo. Na igreja o pessoal fala assim: eu sou miserável pecador. Mas na verdade, o pecado é tão diabólico que o cara assume que ele é pecador, e ele assume que ele é miserável, e ele assume que ele é humilde, para que as pessoas comecem a reconhecê-lo assim. Para que as pessoas comecem a reconhecer quão humilde o Rômulo é. O Rômulo é um cara, rapaz, nunca vi um cara humilde igual aquele. Porque na verdade, é ego. A gente quer ser reconhecido por quão humilde a gente é, quão manso a gente é. Isso é o coração da gente falsificando as virtudes, as características, as qualidades que nós deveríamos ter. Por quê? Porque isso é o que os deuses do nosso tempo fazem com a gente. E o Deus do reino de Deus é completamente diferente desse, gente. O Deus do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, ele não é assim. Porque é o que eu sempre tenho ensinado para vocês há anos. Sirva ao dinheiro e ele vai te cobrar caro por isso. Sirva a beleza e ela vai te cobrar caro por isso. Sirva ao seu ego e ela vai te cobrar caro por isso. Agora, aí no reino de Deus, é o único lugar em que ao invés de você ter que pagar alguma coisa para poder ter o favor de Deus ou o favor de alguém, Jesus paga no nosso lugar. A diferença do evangelho está aí. A diferença do evangelho é que eu nunca obedeci para ser aceito. Eu fui aceito para obedecer. Ele morreu no meu lugar. Ele entregou a vida no meu lugar. Ele se deu por mim. Então agora eu posso responder em amor, porque eu não fiz nada. Ao contrário do que tudo isso faz para nós. Meus irmãos, há alguns anos, o maior exemplo eu comecei a fazer um mestrado em 2013. E eu estou fazendo a dissertação dele agora. Você fala assim: Rômulo, 7 anos para terminar um negócio? É. Porque no meio do caminho, eu refleti sobre algo que eu conversei com vocês e converso sempre. As minhas filhas muito pequenas, há 7 anos, uma com 5, a outra com 3, essa igreja desse tamanho para tomar conta. E eu fiquei pensando quanto tempo eu gastaria para ficar lendo livro, escrevendo dissertação e o caramba 4. E me lembro de pregar há tanto tempo para vocês e falar bem assim: quantos filhos não são enterrados ou sacrificados no altar das dissertações de mestrado, dos MBAs, das faculdades? Quantos filhos da gente, a gente abandona eles e deixa de lado para correr atrás de dinheiro, de carreira, de fama, de sucesso? Literalmente eu falei assim: cara, deixa eu abandonar isso tudo, quando as meninas crescerem eu volto a fazer alguma coisa. Porque não é hora de mexer com isso, eu não posso sacrificar isso. Para quê? Eu continuo fazendo o que eu continuo fazendo. Eu tenho tempo para isso, tenho a vida inteira. Porque não vale. Jesus já fez o suficiente para nós. Mas não só no reino, o rei é diferente. Mas o que eu quero que vocês percebam é que os valores do reino de Deus são diferentes, meus irmãos. Porque a gente cresce aprendendo só que a gente tem que ser o melhor o tempo todo. A gente cresce dizendo que a gente tem que ser o primeiro o tempo todo. A gente tem que ser o mais rico o tempo todo, o mais bonito o tempo todo, o que tem mais seguidores o tempo todo. Tudo. A gente tem que causar aonde você chega. É cada uma gíria que as minhas filhas têm que me ensinar, porque eu não sei, né? Esse é um sinal que você está ficando velho. Quando a barba fica branca, o cabelo cai e você já não sabe o que estão falando por aí. O tempo todo a gente tem que ficar gerando boa impressão para todo mundo. O tempo inteiro, a gente tem que ser o melhor o tempo todo. Aí a gente tem que ficar se comparando com todo mundo o tempo todo.
Mas isso aqui não é o reino de Deus. Eu não estou falando que você não vá fazer o melhor, não vá fazer porque você faz para Deus, mas a questão não é essa. Percebam que a gente sempre está competindo o tempo todo, competição, competição, competição. No reino de Deus não é assim. O que ele está trabalhando como sendo virtude, pessoal? Compaixão, misericórdia. É o que ele está trabalhando como valor. Quais são os valores do reino de Deus? Ser o último, não ser o primeiro. É diferente. É diferente. Porque até mesmo quando nós somos o primeiro por causa da glória de Deus e não por nós. Os valores são diferentes. Servir ao Rei Jesus é diferente. É uma outra sintonia. Porque não só o rei é diferente, não só as virtudes são diferentes, mas a natureza do reino é outra. Meus irmãos, o que é reino para nós? Poder, política, religião, dinheiro. É isso que é reino para nós. Domínio. Então, quanto mais influência eu tenho, melhor. No reino de Deus, a natureza é outra. Ela é espiritual. No reino de Deus, ele nasce dentro de nós, é no nosso coração em primeiro lugar. E de nós ele jorra para a vida eterna. Por isso que o reino de Deus não é sobre mudar a sua roupa, não é sobre mudar o seu cabelo. O reino de Deus é sobre mudar o seu coração. É sobre como é que você muda de dentro para fora. É como tem um novo nascimento. É como o Espírito pega o seu coração e joga o seu coração para ser igual ao coração de Jesus. Por isso que esse negócio de aceitar Jesus é meio estranho. Porque não é sobre aceitar Jesus. É sobre o nosso coração ir para Jesus. É sobre Ele ser o rei da nossa vida. É diferente, a natureza do reino é outra. Ele é espiritual. E Ele é espiritual a tal ponto que o que é que nós aguardamos? Nós aguardamos a vinda material e final desse reino, triunfante e gloriosa da volta de Jesus Cristo, quando Ele, o único rei, vai reinar para sempre. É diferente, pessoal. A natureza do reino é outra. Agora, o que eu acho importante trabalhar com vocês? Porque eu acho que isso tem que ser aplicável. E quando eu falo que isso tem que ser aplicável, eu acho que esse aqui é o grande pulo do gato da vida cristã. Meus irmãos, quando especialmente o verso 9 vai trabalhar retribuição, eu acho que esse é o grande termômetro da nossa vida. Esse é o nosso grande termômetro. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Olha só. Quando nós somos insultados, qual é o primeiro impulso da gente? Quando a gente é aborrecido, qual é o primeiro impulso da gente? Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar aqui. Porque a grande questão da vida cristã é como você consegue fazer com que essa palavra se torne vida. Então, como não retribuir o mal com o mal? E eu acho que isso aqui que é o mais importante. A questão não é ser passivo para tudo. Não é disso que o Evangelho está falando. Porque em muitas ocasiões, amar é corrigir, amar é confronto. Tudo bem que amar é correção, confronto, mas amar não é falta de educação, nem grosseria. Isso é necessário. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso, nesse exercício que eu te convido a fazer em um minutinho. Meus irmãos, qual é normalmente a sua primeira reação quando acontece qualquer coisa com você? Por exemplo, qual é a sua primeira reação quando você é contrariado? Qual é a sua primeira reação? É aquela raiva que vem lá de dentro? É aquele ódio que vem lá de dentro? Qual é a sua primeira reação? Qual é a sua primeira reação quando pessoas, por exemplo, falam qualquer coisa de você, contra você? Qual é a sua primeira reação quando você é, por exemplo, verbalmente agredido? Qual é a sua primeira reação? Percebe? Não é afeto
e não é sua mente. Não é. Esse primeiro sentimento e pensamento que vem não é sua mente. Não é o seu afeto. Não é o seu sentimento. Isso está mais profundo. Mais profundo. Jesus diz que todo pensamento, toda emoção, toda vontade vem do coração. É mais profundo do que a sua razão. É mais profundo do que o seu sentimento. Muito mais. É por isso que Jesus nunca mexeu na vontade de ninguém. Jesus nunca mexeu na vontade de ninguém. Deus vai muito mais fundo do que a vontade. Deus muda o coração, Ele derruba tudo. Tem uns caras que começam a falar bem assim, não, Deus nunca vai contra a vontade humana. Claro que não, Ele derruba o coração, Ele já vai mais no fundo ainda. Deus nunca mexeu em vontade. Mexer em vontade eu manipulo até sua e a minha, se eu quiser. Mas não é sobre manipular a vontade, é sobre mudar a natureza. Ele muda quem você é. Perceba isso. Essa raiva, esse ódio, essa vontade de vingança. E aí vai mais além. Esses desejos, às vezes, sexuais que você não deveria ter. Tudo isso, essa ganância que você tem, tudo isso desordenado, não é da sua mente. E não é do seu afeto, é mais fundo. É o seu coração. É a essência do que você é sua natureza humana, é Adão em você. Agora, se você não nasceu de novo e não teve uma experiência com Jesus, aí você vai ficar perdido. E o máximo que você vai conseguir é um psicólogo para tentar ajudar a você a segurar esse negócio. É o máximo que você vai conseguir. Agora o convite que eu te faço, e se você é cristão, nasceu de novo, teve uma experiência com Jesus, do Espírito Santo mudar você, aí, quem vai te governar agora, não é mais a sua razão, não é mais o seu sentimento, não é mais o seu desejo, não é a sua emoção. O que vai governar você é a palavra de Deus e é o Espírito de Deus. Cristãos sempre conseguem parar. Para. Você tem 2 ouvidos, 1 boca. Para. Pensa. Mas não pensa se você gostou ou não gostou. Pensa se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Pensa se isso é a vontade de Deus ou não. Parei. Caraca, acabei de ser agredido. O que eu faço? Parei. Nossa, esse pensamento em relação a ela veio. Para. Esse sentimento, essa vontade em relação a ele veio. Para. Isso aqui é de Deus ou não é de Deus? E isso aqui é uma vontade que brota do fruto do Espírito ou não? Se não brotar, irmãos, é hora de conversar com o Senhor. E isso que é o bonito de ser cristão. Quem vai governando a gente é o Espírito pela palavra. E é um aprendizado enorme diário, pessoal. E aí que vem uma grande questão, pastor, mas eu sou assim a vida inteira. Você não precisa morrer assim, meu filho. Cristãos são chamados a lutar em oração com o Senhor para que aquelas coisas mais ocultas dentro de nós, elas podem ser tiradas pelo exercício do contato com Deus. Não há nada em nós que não possa ser mudado, não é emoção, não há pensamento, não há desejo, nem mesmo as nossas omissões, porque tem muitas coisas que acontecem à nossa volta, nós deveríamos fazer, mas fechamos os olhos, vemos injustiças, não fazemos, por conta da nossa natureza pecaminosa, porque se envolver dá trabalho, porque cuidar dos outros dá trabalho, porque mexer e tratar as pessoas dá trabalho, e cuidar de filho dá trabalho, cuidar de marido dá trabalho, cuidar do irmão que está do lado dá trabalho. Por isso, gente boa, para e seja governado pelo Espírito de Deus. Eu acho que a grande questão é de entrar nessa frequência é essa. Ou você entra na frequência do mundo desses reinos e desse Deus, ou desses deuses, ou você vem para Jesus Cristo. E funciona na frequência de Jesus. É isso que esse texto quer falar para nós. E eu acho que eu não consigo ser mais claro do que isso. Se você tiver dúvida, você me pergunta depois. Porque a segunda coisa, o segundo princípio é aguardar especificamente, por favor. Se o primeiro é a gente para cultivar o amor cristão, a gente funcionar na frequência do reino de Deus, o segundo é a gente aguardar a recompensa que vem do próprio Deus.
Olha o verso 12, como é que ele é bonito. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o Senhor vira o rosto, ele não olha. Ele não olha, essa parte é gloriosa, porque ele diz assim, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Números capítulo 6, é muito bonito, porque a bênção sacerdotal é, o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer, brilhar o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto. É o favor do rei. É quando o rei olha para o seu povo. É quando a glória do rei brilha sobre o povo. Mas aqui, para o seu povo, o Senhor olha. Mas tem uma turma que o rei vira o rosto. A bênção de Deus não está sobre eles. Isso aqui é muito bonito, gente. Isso aqui o salmista está com uma coisa muito profunda aqui. A recompensa dos cristãos vem do próprio Deus. Não se esqueçam disso. Porque é o primeiro sentimento que dá. Vingança, revanche, retribui o mal com o mal. Me deu com uma, eu dou logo com duas, meu irmão. Já vem com uma pedra que eu levanto logo 10, rapaz. Não é assim? É como a gente é. Agora, percebam, quando nós cultivamos e funcionamos com as virtudes, quando a gente funciona na frequência do reino de Deus, meus irmãos, a nossa recompensa é o próprio Senhor. Nossa recompensa é o Senhor. Nossa recompensa é o favor do rei. Nossa recompensa é a presença de Deus. Isso aqui muda tudo, gente. Muda tudo. Meus irmãos, o problema do inferno não é o fogo, seja ele literal ou não. O problema do inferno não é o diabo, porque o diabo vai ser quem mais vai sofrer no inferno. O problema do inferno é a ausência de Deus. E esse é o pior problema. O que é o inferno? O inferno é a ausência completa de Deus. Isso é o pior. Vocês já imaginaram algum momento da vida de profunda dor, profunda desespero e profunda perdição, você olhar e falar, Deus, e ninguém te ouvir? Já parou para pensar nisso? Porque nenhum de nós viveu essa experiência aqui. Nenhum de nós. O Senhor sempre esteve conosco. Mas pastor, e aquele dia? Não, ele estava lá, acredite em mim, porque se ele não estivesse, meu filho, aí que o negócio ia ficar pesado mesmo. O Senhor sempre nos amparou. Ainda bem. Percebam, irmãos, o que nós temos. Nós temos os olhos do Senhor, nós temos o Senhor, nós temos os braços do Senhor, temos o favor do Senhor. Eu usei essa expressão, eu li um texto, eu não vou ler de manhã, mas vou usar a mesma expressão. Eu não vou levar a Aline, Elise e Júlia para a glória. Eu não vou levar elas para a glória. Minha esposa e as minhas filhas. O máximo que eu terei na glória são 3 irmãs, que eu estou tendo o privilégio de cuidar agora, a Aline, Elise e Júlia. Serão minhas irmãs, porque são filhas de Deus, não são minhas. Porque nem isso eu tenho. Qual é a única coisa que você tem agora e que você vai levar para a eternidade? Só o caráter de Jesus. Só Cristo. E nada mais. Você não tem mais nada para levar para a eternidade. Não adianta, igual os faraós do Egito antigo, que eram enterrados com um monte de ouro. Não, não leva nada. O que que você leva? Só o caráter de Jesus. Ser cristão é isso. Ser crente é isso. Nós podemos ser agora aquilo que a gente vai ser a eternidade toda. O mundo é chamado agora a olhar a gente e ver o que a raça humana vai ser na eternidade. Isso muda tudo.
O mundo precisa olhar para a igreja de Jesus e falar assim: uau! É isso que essa gente vai ser na eternidade? É. E isso é amor cristão. Quando a gente entende que a única coisa que nós temos é o Senhor. E tudo o que nós fazemos é pelo Senhor. É tudo por Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o Rei. E é tudo sobre o reino.